Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos aqui novamente para falar de feijão, esse item essencial no prato do consumidor, na mesa do consumidor, e um dos itens mais importantes do agronegócio brasileiro. E eu estou aqui com o Marcelo Líderes, ele é presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses. Marcelo, primeiramente, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Portal Rural News. É um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência grande que você tem dos produtores aí do Brasil. Excelente. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre o feijão. Esses dias aí eu vi você aí nas mídias sociais se posicionando sobre variáveis de mercado, comportamento de comprador, de consumidor, de vendedor, de empacotadeira, tem vários fatores aí. E vocês hoje, através do IBRAF, vocês monitoram muito o mercado de feijão. Como que está 2023, a produção? Como que está essa questão de preço? Está bom para o produtor rural? Olha, a média do ano está boa, né? Então, muitas vezes quem analisa o mercado pega um momento mais macro para analisar. Então, o ano de 2023, nesse aspecto, está bem até aqui. Mas nós sabemos que a terceira safra ela vai ser uma safra maior, talvez, do que foi o ano passado. Nós temos um ano que, no total, vamos ter um pouco mais de feijão do que o ano passado, e é natural que nós tenhamos agora, no segundo semestre, um ajuste, uma diminuição nessas margens, né, que vinham sendo praticadas no mercado, talvez até dos últimos 2 anos ou 3 anos. Nesse momento aí é possível que aconteça. Nossa expectativa é que o produtor bem informado, o produtor sabendo o momento que está vivendo, que o mercado está vivendo, ele possa administrar isso com aquilo que ele tem, né? E o que é que o produtor tem? Na medida do possível, nós chamamos a atenção, antes do plantio dessa safra, na oportunidade de diversificação, né? Então, essa era uma possibilidade que o produtor tinha antes de plantar, a diversificação das variedades. Mesmo dentro do feijão carioca, os feijões que perdem a cor mais lentamente, né? Nós temos algumas variedades que permitem o armazenamento sem perda da aparência ou da qualidade do produto. A outra alternativa dentro dessa diversificação são as outras variedades de feijões. Então, além do feijão carioca, talvez o plantio do feijão rajado, com contrato para que possa exportar, o feijão preto, que nós dependemos de importação. Então, são variáveis que nós temos que ir colocando para o produtor. O produtor, com essa informação, ele sabe que agora, no mês de julho, agosto e setembro, nós temos uma concentração da colheita dessa terceira safra e, consequentemente, há um período em que os preços ficam pressionados. Depois, nós temos aí um longo período aí para comercialização desses feijões mais à frente. E a gente vê aí a pesquisa avançou muito, né? Nós estávamos recentemente na Tecnoshow em Goiás, a gente viu lá a variedade da Embrapa, que, como você falou aí, demora muito mais para escurecer na gôndola, né? Que dá uma folguinha maior para o produtor rural também garantir preço, né? E eu estou vendo aqui no site do IBGE, desde 2018 existe um aumento aí na produção nacional de feijão, até 2021 os números que tem aqui. Esse aumento ele se traduz também em consumo, maior consumo, Marcelo? A partir de um determinado número, né, o consumo fica inelástico, segundo os pesquisadores, né, as pessoas que se debruçam sobre o tema de abastecimento. O que isso significa? Significa que a partir de um determinado nível de preço, você não consegue aumentar o volume de consumo. Agora, o contrário, ele é verdade a partir de um determinado número também. Qual é? Na medida em que o preço vai subindo, você, a partir de um determinado valor, o consumidor começa a fazer substituição. Qual é a substituição que o consumidor pode fazer no Brasil? Primeiro, de um feijão com um valor maior para um feijão de um valor menor. Então, entre as variedades, você teve, durante esse ano, por exemplo, momentos em que o feijão carioca estava valorizado, e aí você tinha do lado dele, na gôndola, o feijão preto, que estava com um valor um pouco mais baixo. Aí nós temos feijões da mesma família, são faseolos, quer dizer, o consumidor tem uma dificuldade menor do que ele sair de um feijão carioca, se ele está acostumado, para um feijão calpi, porque muda até a receita. Né? Dentro do feijão carioca para o feijão preto, a forma de fazer é muito parecida. Mas aí você tem o feijão calpi, por exemplo, os fradinhos, com um valor ainda menor,
porém com a mesma capacidade de saciedade, ou seja, que entrega um volume de proteína, né, e de minerais interessante ainda, consegue saciar o consumidor. E depois de um determinado nível de preço, aí sim ele vai acabar saindo para os lanches rápidos, ou quando a população está vivendo um momento de menor renda, ele vai para os lanches rápidos, quando eventualmente uma coxinha de galinha acaba saindo mais barato que um prato de arroz e feijão. Aí, então ele acaba migrando também. Nos últimos anos, nós temos discordado muitas vezes da forma de olhar esse mercado e a diminuição do consumo. E temos levantado, pelo menos para o debate, a seguinte pergunta: será que o consumo per capita caiu porque a produção per capita diminuiu? E aparentemente isso vem acontecendo. Nós temos produzido ao redor aí de 13 quilos per capita. Se você tirar daí a quebra, as sementes, o estoque de passagem, você está oferecendo para a população menos de 12 quilos per capita. Então, quando há um sentimento e uma detecção de que caiu o consumo de feijão, quais são os motivos também que levaram o consumidor a fazer isso? Então, quando nós vamos olhar uma pesquisa, como, por exemplo, nós observamos uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Viçosa, se eu não me engano, que mostra lá, uma pesquisadora mostra que o consumo durante a semana, as vezes que a pessoa consome feijão durante a semana, diminuíram e vai continuar diminuindo. Quais são os motivos? Será que alguém desses não gosta mais de feijão? Não. A maioria das vezes pesa muito aí o preço e a praticidade. Então, nós não temos ainda alguém dizendo, não, eu não gosto de feijão, eu não como porque eu não gosto. Não, eu não como porque não é prático, de repente, na minha vida corrida, morando sozinho, ou um casal que os dois trabalham sem filhos, encaixar o consumo de feijão, o preparo desse alimento. Né? Há as pessoas, aí há uma geração dos millennials que, apesar de que eles acham fantástica uma alimentação mais natural, eles também têm medo de algumas coisas, como, por exemplo, da panela de pressão. Isso é uma coisa que o setor precisa pensar também sobre isso. E a outra questão é preço. Né? Então, se o preço está ótimo para o produtor, e graças a Deus foi ótimo nos últimos 3 anos, por outro lado, ele pode ter desequilibrado pelo tamanho da oferta e ter empurrado uma parte da população a buscar comer qualquer coisa. Então, isso é interessante na leitura que a gente pode fazer de um estudo como esses que tem surgido. E o interessante é a gente ver aqui números, por exemplo, que também do IBGE, o café, o arroz e o feijão são os produtos mais consumidos, né, pelo brasileiro, né, diariamente. Então, a gente vê que o feijão aí ocupa 60% do consumo diário do brasileiro, né? É muito interessante. E nesse ponto aí de consumo, essa relação consumo e indústria, você tem aí no IBRAF o Clube Premier, né? O Clube Premier é uma associação, eu queria que você explicasse para a gente como que funciona. Ele fornece informações de mercado para o produtor de feijão, é isso? Exato. Nós temos 2 tipos de informações. Tem uma informação que nós entregamos para o mercado sem nenhum custo. Então, é o preço nacional do feijão, por exemplo, que é uma referência de preço tomada a partir dos negócios realizados nas fontes, ou seja, o preço daquilo que foi praticado, aonde está se colhendo o maior volume de feijão no momento, ou nas fontes. Você tem momentos em que você tem polos de produção de feijão onde estão ocorrendo os negócios. O produtor entende, e o mercado entende, os empacotadores também, e tem lógica para aqueles que tomam conhecimento disso, de que o preço seja formado a partir do valor praticado aonde ele é produzido em maior volume. Então, nós buscamos captar isso junto aos produtores, aos corretores, aos empacotadores, compradores que estão no interior. Todos vão relatando durante o dia para o IBRAF quais são os valores que estão sendo praticados, e nós vamos passando isso para o mercado. Então, esse é o preço nacional do feijão, que tem uma parte dele, vamos dizer, uma parte do projeto todo, é informação para o produtor. Então, você tem aí aquilo que nós entregamos todo dia, né, através das mídias do IBRAF e através aqui de vocês também, no Rural News, entregamos para
todos os produtores, e existe uma informação estratégica que interessa mais para aqueles que investem mais na cultura, aqueles que constantemente estão acompanhando o mercado de feijão. Então, existe o Clube Premier. O Clube Premier tem informação estratégica. O que é uma informação estratégica? O produtor está analisando, nesse momento, o que ele vai plantar na primeira safra do ano que vem. Então, aqui na região sul, para tomar essa decisão, ele tem que ir acompanhando qual é a sintonia fina diária. Quanto da área de milho do ano passado tem chance de migrar, voltar, né, porque antigamente ela era de feijão, voltar para o feijão? Será que parte da área plantada de soja na região sul também pode voltar para feijão ou não? Então, essas perguntas os produtores fazem antes da decisão de plantio. Alguns já estão com a primeira safra decidida, né? E eles estão, sim, eu vou plantar feijão, mas eu quero saber que feijão eu vou plantar. Então, essa é uma informação do Clube Premier. Será que o feijão preto, qual é a tendência no mercado de ter um volume maior disponível de feijão preto ou de carioca, ou de rajado, ou de vermelho? Como é que está o mercado mundial? Qual é a chance do Brasil exportar esse feijão se a gente tiver um volume maior do que a nossa demanda aqui? E tão longe quanto, né, o plantio que vai ocorrer em fevereiro, março do ano que vem, já está sendo discutido dentro do Clube Premier, que são as tendências, né, a médio prazo do que pode acontecer no ano que vem. E a gente pode ir mais longe, né? Nós trabalhamos no IBRAF, por exemplo, acordos bilaterais entre o Brasil, nesse momento, o Brasil e a China, né, que vai se tornar um grande importador de feijão brasileiro, o Brasil e a Colômbia, Brasil e México, Brasil e Indonésia. Então, nós estamos trabalhando nesses acordos e precisamos ir transmitindo o resultado desses acordos para a área de produção, para a área de pesquisa. Então, para a área de produção, dentro do Clube Premier, eles ficam sabendo quais são as tendências para os próximos 2 anos, 3 anos, né? Quais são as ações que um governo que se volta, né, segundo a afirmação dos dirigentes, para o social, qual é o efeito disso no nosso setor? Pode-se vender mais feijão? Pode-se ter maior consumo? Né? Que tipo de influência a gente precisa ter junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, para que nós tenhamos políticas que permitam o mercado ter benefícios. O mercado não é feito só de produtores, mas de consumidores também, de empacotadores. Dentro do Clube Premier, são alguns dos temas que nós discutimos e buscamos evoluir. Interessante esse fato que você citou do lado social do alimento, né? Em algum momento o governo ele tem uma política mais voltada, esse atual do governo pelo menos, ele manifestou algum movimento em fazer uma política melhor aí para o produtor e para o consumidor de feijão, Marcelo? Sim, existem discussões já estão ocorrendo, né, tanto no Ministério da Agricultura quanto o MDA, com os próprios ministros e o staff desses ministérios, que nós fomos procurados por eles para se discutir como se pode aumentar o consumo. Né? Então, há uma preocupação de aumentar o consumo. Isso tem a ver com quem? Com o Ministério da Educação, porque você precisa fazer um trabalho de base, com o Ministério da Saúde, que passa a avaliar, e no caso do feijão, ele é um alimento, um dos superalimentos no mundo, né? São superfoods, e o feijão entra como um superfood, um superalimento, e aí entra a questão de saúde também. Você passa a discutir com a educação, com a saúde, com os ministérios que cuidam da produção. Mas não adianta você ter a consciência e a educação trabalhando e a produção se você não tiver os meios para que isso aconteça. Então você vai lá e acaba envolvendo o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, enfim, você acaba trabalhando com uma grande quantidade de atores públicos para que você tenha o resultado que interessa ao produtor e ao consumidor. Nem sempre a política proposta é uma política que vai resultar naquilo que o governo imagina. Então, cabe a nós que estamos aí no mercado, IBRAF há 17 anos, produtores que estão aí
nesse setor há 40 anos, pesquisadores, 20, 30 anos, né, o pessoal da área que estuda a questão de consumo, né, qual é a tendência do consumo, tem uma longa ficha de entregas para o setor. Então, como eles estão vendo o desenvolvimento de tudo isso e o impacto dessas ações pretendidas. Então, sim, existem ações pretendidas e ações que estão começando a partir desses ministérios, e cabe a nós, né, se nós somos convidados a discutir esse assunto, ou mesmo quando nós não somos convidados, mas entendemos que faz parte da nossa ação, da nossa missão, discutir isso junto ao governo, representar nesse momento o setor de produção ou os próprios consumidores, é necessário que nós façamos isso e faz parte do nosso escopo aí atender esse tipo de demanda. Você falando aqui, eu fico pensando como o papel fundamental de uma entidade igual vocês, né, Marcelo? Vocês defendem, além do interesse do produtor, né, que é o que leva o feijão à mesa do brasileiro, né, mas também tem esse lado aí de defender o lado do consumidor, né? Esse equilíbrio do mercado é fundamental, né, Marcelo? Sem dúvida. E isso é feito como? Como que uma entidade dessa que não tem aporte de recursos públicos, né, pode sobreviver? Né? É uma entidade sem fins lucrativos, né? Então, como é que funciona? Funciona a partir da base que o Clube Premier de empacotadores e de produtores acaba aportando, né, para o nosso trabalho. Então, no Clube Premier, existe essa entrega que eu mencionei por parte do IBRAF, de informações estratégicas, e, por outro lado, existe uma contribuição, uma doação que é feita para o Instituto Brasileiro de um valor pequeno por produtor, que é para manter a estrutura. Até agora nós conseguimos, através disso e de eventos, como é o caso do Pulse Day, que leva informação para os produtores nos polos, através do Summit, que é um evento aberto ao mundo, né? Nós realizamos em Foz do Iguaçu em março passado, vamos realizar o ano que vem com o apoio da Apex. Então, é um evento também que acaba resultando em algo para o IBRAF como um evento. E existe o Fórum Brasileiro do Feijão, que vai ser realizado esse ano em Brasília, dias 20 e 21 de setembro, que também o resultado do investimento das marcas que ali patrocinam acaba também sendo uma forma de sustentar a instituição. E através desses recursos, agora nós estamos preparando o IBRAF para mais projetos, a exemplo do que nós estamos fazendo com a Apex. A Apex investiu em um ano um valor ao redor aí de R$1 milhão para organizar a área de exportação, para começar a fazer contatos lá fora, fazer lá fora um encontro de exportadores com importadores de outros países, começar a influenciar nas mídias sociais daqueles países. Então é um outro mundo que você tem que estudar, como é que você vai estimular o consumo de produto brasileiro dentro da Índia, dentro das Filipinas, dentro do Japão, né, na Alemanha, e vai por aí afora. Então, para que isso aconteça não só na área externa, e sim também em projetos que nós entendemos ser pertinentes no mercado interno, existe a possibilidade de acessar recursos. Você tem que preparar esses projetos e, com esse apoio que o setor entrega para o IBRAF, né, os recursos para fazer isso, é que nós vamos atrás agora de viabilizar projetos mais encorpados, eu diria, e com um target de um efeito maior aqui para o setor todo. Excelente. Esse assunto de exportação e novos mercados e outras variedades de feijão vai ser o assunto, a pauta de uma próxima conversa nossa, Marcelo. Eu acho isso muito interessante. Aí tem um grande nicho de mercado aí para o produtor rural hoje aproveitar, fugindo desse básico do feijão carioca e feijão preto, né? Existe um mercado muito bom para ser explorado. Marcelo, eu vou agradecer a sua presença, vou te deixar aqui parabenizar o teu trabalho pessoal, que a gente vê o teu esforço aí dia a dia, te conhecemos há alguns anos já, a gente vê o teu trabalho em prol da categoria dos produtores do mercado de feijão e pulses, e ao IBRAF, por existir e dar esse suporte para o produtor rural brasileiro aí que precisa sobreviver, né? Como se fossem muitas variáveis, não pode se fazer nada no escuro, né? E o IBRAF dá esse norte, dessas informações aí, especialmente através do Clube Premier, para os produtores de feijão. Parabéns e obrigado aí pela sua participação com a gente.
Muito obrigado, obrigado por todo o apoio que o Rural News tem dado a essa causa social, né, que o IBRAF leva à frente, e nos abrir espaços como esse, e diariamente, né, você permite que a gente traga informações do feijão e leva essas informações para os produtores. Somos muito gratos por isso também. Um bom trabalho para vocês, né, e para os produtores do Brasil. Aqui vocês estão em casa, Marcelo. Um abraço, boa semana para você. Obrigado.